Fica bem fácil a gente falar da relação do nosso coração com as doenças cardiovasculares, principalmente o acidente vascular cerebral, o famoso AVC. O coração, ele também é um músculo, e como músculo, ele também pode sofrer em situações de doença neuromuscular, principalmente nas miopatias. E é interessante porque, assim como os nossos músculos do braço ou das pernas, em situações onde a pessoa apresenta miopatia, o coração também, ele pode ficar fraco. E a consequência disso é uma pessoa que sente um cansaço ainda maior. Ou seja, pacientes com miopatia podem também apresentar uma cardiopatia. Essa relação é uma via de mão dupla. O coração, em situação onde o paciente ele apresenta miopatia, ele vai adoecendo e vai enfraquecendo junto com os músculos dos braços e das pernas, por exemplo. À medida que o paciente vai agravando a sua situação clínica decorrente da miopatia, o próprio coração vai enfraquecendo junto. Por outro lado, quando o paciente ele tem uma cardiopatia, o próprio coração, como uma bomba, passa a falhar. Esse quadro de insuficiência cardíaca que esses pacientes vão apresentando ajudam a agravar a situação da fibra muscular, já que o próprio músculo ele é muito dependente de sangue chegando até ele, e com isso a sua função vai se deteriorando e o paciente então tende a evoluir com uma piora da sua fraqueza e até mesmo perda da massa magra. Alguns exemplos ficam bem claros para a gente entender. Nas distrofias musculares ligadas ao X, a distrofia muscular de Duchenne ou de Becker, por exemplo. Aqui é uma situação onde o paciente ele tem uma fraqueza muscular e ao longo do tempo ele tem uma grande chance de evoluir com uma cardiomiopatia dilatada, ou seja, perdendo a sua contratilidade. Já em situações de miopatia inflamatória, exemplo, polimiosite, dermatomiosite, você também pode ter inflamação da fibra muscular cardíaca. E a consequência disso também pode se dar na forma de insuficiência cardíaca, mas também aumenta muito o risco de arritmias cardíacas. Nas miopatias mitocondriais, o problema está na falha da produção de energia do próprio coração, porque o paciente ele tem um defeito na mitocôndria e não consegue gerar ATP. Com isso, na ausência do ATP, a fibra cardíaca também não tem força para gerar a contração necessária para manter um bom funcionamento do coração. Mas e os pacientes que apresentam essas doenças? Quando que eles devem estar atentos? Quando alguns sintomas começam a ficar mais nítidos, como por exemplo, um cansaço, uma falta de ar excessiva para pequenos esforços, às vezes subindo uma escada, às vezes andando de uma esquina até outra, a pessoa começa a perceber que ela está mais fadigada do que o normal, mais cansada do que o normal. Isso pode ser um sinal de alerta. Outro sinal de alerta, o surgimento de arritmias ou palpitações, aquela sensação de um coração um pouco mais acelerado. Também deve ser um sinal de alerta quando a pessoa percebe que o coração está mais acelerado junto com a fraqueza muscular, ou seja, quando o coração está acelerado e a pessoa sente que a perna e o braço estão mais fracos, também pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Sempre que um paciente com miopatia apresenta esses sinais, é super importante passar por uma reavaliação neurológica e também passar uma avaliação com um bom cardiologista para fazer uma avaliação específica. Mas como que se dá então esse check-up com um médico cardiologista? Ele certamente irá pedir uma avaliação no mínimo de um eletrocardiograma, um estudo de ecocardiograma para poder avaliar como que está a performance, a função e até mesmo a anatomia da fibra muscular. E se houver necessidade, o próprio cardiologista irá solicitar uma própria ressonância, que é um exame que tem uma sensibilidade melhor para poder avaliar como que está a densidade da fibra muscular. É necessário, na sequência, o paciente também passar por uma reavaliação com o seu próprio fisioterapeuta e fazer uma reavaliação dos exercícios que estão sendo realizados. Ou seja, o coração e os músculos, eles são parceiros de equipe. Eles trabalham junto. Para um funcionar bem, ele depende muito do trabalho de outro. Se você gostou desse conteúdo, peço que você curta, compartilhe com aquele seu amigo ou conhecido ou familiar que apresenta miopatia. Um abraço!